Obrigado, deputado Tadeu, obrigado pela gentileza. Sempre que for elogio, a gente renova o tempo um pouquinho. Brincadeira. Com a palavra, o deputado Rui Falcão, pela liderança do PT, tem o tempo de 7 minutos, e depois o deputado Sérgio Vidigal. Senhor presidente Marcelo Ramos, senhor vice-presidente Silvio Costa Filho, deputados, deputadas, nesse momento em que inicio minha fala, o ministro Sérgio Moro depõe no Senado Federal. Como oferecido que foi, tergiversa, mas não consegue disfarçar a sua parcialidade como juiz, a sua seletividade nos julgamentos e sua atividade política que não poderia existir como juiz. Fala de um legado do combate à corrupção que nós todos sempre combatemos também, inclusive com instrumentos efetivos no governo Lula e no governo Dilma. Mas que legado nós temos além disso? Uma eleição fraudada, a democracia em frangalhos, a economia arruinada, engenheiros e profissionais liberais convertidos em motoristas de aplicativos. O governo Bolsonaro entregou na bandeja a Embraer, empresa de tecnologia avançada, e nos deu em troca o Rap, o iFood e o Uber, que hoje exploram 5 milhões de brasileiros e brasileiras jogados na informalidade e no emprego precário. Mas por que citamos esses fatos? Porque a deforma da Previdência é um dos pilares do projeto ultraliberal do governo Bolsonaro. Um governo das classes dominantes, esses grupos que, em conluio com a grande mídia, setores do judiciário e da alta burocracia do Estado, desfecharam um golpe continuado, inicialmente travestido no impeachment da presidenta Dilma e seguido pela prisão e interdição do presidente Lula para excluí-lo do pleito de 2018 e abrir caminho para a eleição do presidente Bolsonaro. Antidemocrático, autoritário, antipopular, reacionário em relação aos direitos civis, marcado por atitudes machistas, racistas e homofóbicas, o governo Bolsonaro, além de tudo, é submisso ao governo dos Estados Unidos e ao grande capital financeiro. É nessa dimensão que se insere o ataque às conquistas das classes trabalhadoras, materializado na PEC 06, da reforma da Previdência, cujo objetivo declarado foi exposto com crueza e insensibilidade pelo ministro da Economia e sua equipe. Disseram eles, durante a audiência na Comissão de Finanças e Tributação, da qual sou titular, que diante do alegado envelhecimento da população e do suposto déficit da Previdência, trata-se de retardar, veja bem, retardar as aposentadorias, aumentando a idade mínima e o tempo de contribuição, que remanescem no relatório do relator agora também, de dificultá-las, veja bem, dificultá-las pelo acréscimo de critérios restritivos e obstáculos ao acesso. E não menos grave, reduzir os valores dos benefícios através de alteração dos parâmetros de cálculo, pela elevação das alíquotas de contribuição, no caso dos servidores públicos do regime próprio. Não quero aqui enumerar todos os prejuízos que essa reforma traz, concentrando 80% da suposta economia de 1 trilhão nas costas dos trabalhadores do regime próprio, o nosso INSS, aqueles que ganham, em média, de R$ 1.300 a R$ 1.400. A desconstitucionalização que prevalece, o aumento do tempo de contribuição e a mudança na forma de contribuição da aposentadoria rural, as duras regras de transição. E costumam me perguntar sempre, para além dessa crítica que fazemos, que é uma crítica estrutural, se existem alternativas. E nós dizemos que existem alternativas mais justas, fiscal e socialmente responsáveis do que essa proposta de demolição da Seguridade defendida por Bolsonaro. Do ponto de vista da Seguridade, precisaremos transitar para um modelo de financiamento baseado, desse modelo que é baseado nas contribuições de trabalhadores e empregadores,
para um modelo com menos encargos trabalhistas e mais impostos progressivos. Para sustentar um regime de seguridade social capaz de reduzir as desigualdades sociais, será necessário, como temos enfatizado, promover uma ampla reforma tributária, mediante a qual quem tem mais paga mais, quem tem menos paga menos, taxar os ganhos de capital, os lucros e dividendos, as grandes heranças, os grandes patrimônios, como existe em todo o mundo civilizado, inclusive nos Estados Unidos, que o nosso governo gosta muito de citá-lo e, para eles, bater continência. Para isso, além da reforma tributária, revogar os incentivos adversos gerados pela reforma trabalhista de Temer e criar novos empregos em setores de maior produtividade, incentivar a formalização e ajudar no financiamento da Seguridade. Qualquer proposta de reforma da Previdência que não contemple a retomada da atividade do emprego, que não cuide da distribuição de renda, não aborde os desafios de médio e longo prazo que a sociedade brasileira irá enfrentar, apenas servirá para enfraquecer a Seguridade Social, aumentando a desigualdade e a pobreza, sem resolver as dificuldades de financiamento do sistema. O combate aos privilégios, que ainda restaram em nosso sistema previdenciário, e que o relatório nem a PEC atacam. Esses privilégios remanescem, em particular, em alguns setores da alta cúpula do funcionalismo público, para os quais é imperioso votarmos uma lei do teto. O combate aos privilégios supostos não pode ser desculpa para o desmonte da Seguridade Social como um todo, em particular daquela que atende às necessidades dos trabalhadores mais pobres. Uma reforma da Previdência verdadeiramente justa deve ter como foco o combate aos privilégios e não a retirada da maioria dos direitos da classe trabalhadora. Por isso, o nosso partido, como votará contra o relatório e, no plenário, procuraremos derrotar essa reforma impopular, antitrabalhista e antissocial.